ele trouxe para dentro do plenário da Câmara Municipal de Bauru a discussão sobre a fibromialgia, dores generalizadas no corpo, com especialistas tanto do ponto de vista legal, em relação ao INSS, quanto do ponto de vista médico. Essa é uma das discussões públicas que o vereador e médico Raul Gonçalves de Paula, do PV, trouxe para o plenário, que pode ser transformado em projeto de lei ou uma iniciativa que discuta em temas que nem sempre estão na boca da sociedade por falta de conhecimento. Vereador, obrigado por seu retorno aqui. Me assustei com a questão do número, me assustei positivamente do ponto de vista da desinformação. Eu vou usar a minha desinformação para chegar até as pessoas de um tema que você trouxe, no mínimo, relevante. A questão da fibromialgia. São 15 mil pessoas relacionadas a isso? É um número bastante interessante, né? Porque você vai variar, nós temos aí 300 mil pessoas adultas, né, no município de Bauru. A hora que você coloca uma incidência aí de 4 a 6%, nós podemos ter até um pouquinho mais de 15 mil pessoas, né? Então é um número bastante importante. O grande problema da fibromialgia é o diagnóstico, né? Mesmo no meio médico, né, se discute muito a falta de diagnóstico. Até recentemente fazia esse diagnóstico de fibromialgia por exclusão. Você procurava todas as outras patologias, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, né, e outras facomatoses que nós chamamos, né? A partir do momento que você não fechava esse diagnóstico, você começava a pensar em fibromialgia, né? Aí eu fico pensando a questão da desinformação que em escala, tanto do ponto de vista profissional, nós estamos falando com um médico aqui, na rede municipal que você apontou, e eu achei extremamente interessante essa situação, remetemos à questão da capacitação da rede, aqui não é uma crítica ao médico, é uma questão de discussão de política pública de saúde, para que as pessoas que tenham esse tipo de enfermidade não caiam numa espécie de quase preconceito. Exatamente, né? Rotular as pessoas, né, é uma coisa complicada, né? Então você chegar e falar assim, ó, você tem glaucoma, pressão alta nos olhos. Você rotulou a pessoa, é uma doença crônica, pro resto da vida, né? Ó, você tem uma insuficiência coronariana crônica, né? Eu recentemente, o cardiologista chegou para mim e falou assim, ó, você tem uma insuficiência aórtica aí, precisa tomar conta. Me rotulou, né? Ele me deixou, até ele brincou comigo e falou, ei, meu futebol, como é que fica? Não, você faz um risco de 3 metros em volta de você e fica ali, né? Não tem problema. Até os colegas do futebol ainda brincaram, pô, o cara aumentou sua área de atuação, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, rotular as pessoas com doenças crônicas é uma responsabilidade que o médico tem que ter de uma forma mais veemente. Tem que ter a certeza absoluta, porque a partir do momento que você rotula, aquela pessoa vai carregar aquilo pro resto da vida. Eu fico imaginando a questão do efeito contrário também, de rotular no sentido negativo do problema do diagnóstico, que nem a discussão da audiência pública da fibromialgia, de não identificação correta desse tipo de doença. Exatamente, né? E o grande problema da fibromialgia, como ela é uma doença que causa dores generalizadas pelo corpo todo, né? E o próprio nome fala fibromialgia. Mio vem de músculo, né? Algia quer dizer dor, né? Então dói tanto as fibras que envolvem a musculatura quanto o próprio músculo. Então você tem músculo pelo corpo todo, então você pode ter dor também no corpo inteiro, né? E geralmente os médicos acabam levando isso para o lado mais psicológico. Aquele paciente que nós chamamos de portador de distúrbio neurovegetativo, né? Que ele se queixa por se queixar. Então se você não levar em conta, não tiver na sua cabeça o diagnóstico de fibromialgia, você pode não fazer o diagnóstico. Pode taxar de corpo mole também? Pode taxar de corpo mole, aquela pessoa que está querendo só atestado médico, né? Que vive no médico. Mas a fibromialgia, para você ter uma ideia, a pessoa chega a perder força muscular de não conseguir levantar um copo. Agora, a sua observação na tribuna da Câmara vem de uma medida que aqui vão transferir para a questão legislativa. Sua ideia é de propor ao governo que estabeleça uma espécie de protocolo ou de relação interna dos médicos, primeiro para treiná-los para alguns tipos de doença, que é um exemplo delas, para que esse diagnóstico primeiro seja em escala na rede mais adequada. Exatamente, né? Isso nós podemos levar para todas as patologias, né? A importância que teve, por exemplo, os cursos, né, de ACLS, ATLS na rede, né? Você passou a obrigar os médicos a fazerem os cursos de urgência e emergência para poder atuar no pronto-socorro, né? Eu lembro que na minha época a gente atuava no pronto-socorro municipal, nós tínhamos os colegas, até por uma questão de funcionamento do pronto-socorro, nós tínhamos os colegas que ficavam mais a nível de ambulatório e os que tinham capacidade técnica para atuar na urgência e emergência ficavam mais na urgência e emergência, né?
A verdade é o seguinte, todos aqueles que estiverem lá, até por uma questão de poder faltar um ao outro, devem ter a capacitação, né? Porque a velocidade do atendimento faz a diferença. Né? Questão de segundos, você coloca um cara de pé, vivo. Né? A outra coisa é na rede das unidades básicas de saúde. Acho que as principais patologias, elas deveriam merecer, né, uma revisão de conhecimento. Né? O que o Dr. Carlos Eduardo Cury fez na audiência pública sobre fibromialgia, para você ter uma ideia, se você for buscar aqueles conhecimentos que ele passou na própria internet, você não vai encontrar. Você vai encontrar os conceitos antigos do fibromialgico, que dos 19 pontos que eles falam que a pessoa tem que ter dor, você aperta alguns pontos no corpo, e dos 19 pontos preconizados, 11 deles iriam caracterizar a fibromialgia. Esse conceito já caiu. Né? Então você vê, precisa ter uma pessoa atualizada, que está buscando os conceitos anualmente, né, nos congressos, para poder passar esse tipo de informação. Agora, nós estamos discutindo do ponto de vista saúde, a carência do ponto de vista operacional de ter médicos na rede, uma questão de demanda, e não avançamos em programas, tanto do ponto de vista de atuação corporativa, quanto da chamada medicina preventiva. Isso falta na política pública de saúde? Falta e muito. Eu penso totalmente diferente do modelo que está aí. Esse modelo que está aí é um modelo que não funciona no Brasil inteiro. No Brasil inteiro você tem esse déficit. Nós temos mais de 1.000 médicos na cidade de Bauru. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: por que o serviço público não consegue atrair esses médicos para dentro da rede? Nós temos médicos suficientes para dar conta do recado. Agora você não consegue atrair. Primeiro, baixos salários. Né? Me criticaram porque eu falei que o salário seria mixaria. Né? Frente ao que o mercado paga para o médico, né? O salário da prefeitura de 3.000 e poucos reais é pouco, gente. É pouco. Porque na hora que você aplica os impostos em cima, isso cai para 2.800 reais. Qualquer plantão em cidades vizinhas, eles estão pagando em torno de 1.300 a 1.500 reais por 12 horas. Ou seja, um médico que for fazer um plantão no mês, em qualquer cidade vizinha aqui, ele tem esse salário. Aqui no caso do valor específico do plantão, a defasagem ainda não é tão grande, porque está 1.200 e alguma coisa, se não sofreu aumento. Mas no caso do salário pela carga horária, a defasagem é maior. Mas a rede de Bauru tem um erro muito grave, muito grave. Para você poder fazer os plantões extras, você primeiro tem que adentrar a rede através do sistema de 20 horas. Então você tem que fazer as 20 horas para depois participar dos plantões extras. Quer dizer, nós aprovamos uma fundação aí. Então você tem que criar um mecanismo para aqueles plantões extras poderem serem utilizados. Mas aí o governo não errou na origem, ele fez o plano de cargos, carreiras e salários, reduzindo a jornada para algumas circunstâncias para os médicos, para um salário um pouco melhor na oportunidade, embora ainda defasado, fazendo uma continha do dia a dia que a hora trabalhada fosse um pouco melhor remunerada. Você vai trabalhar um pouco menos na jornada, isso aconteceu com os médicos, com engenheiros também, houve uma adequação na prefeitura, embora ainda distante do mercado. Então a relação com a jornada não está funcionando. Não é do ponto de vista só da discussão de que eles não estão batendo o cartão de ponto. É que na prática você não consegue ter eles em escala para poder distribuir. Exatamente, exatamente. Então nós temos aí uma dificuldade muito grande. Tanto é que o próprio Jornal da Cidade escancarou recentemente nas suas páginas, né, no mesmo posto de saúde, 2 médicos saindo ao mesmo tempo. Né? E é uma questão legal. Né? Aquele que tem tirar licença-prêmio, ele é obrigado a tirar. Aquele que tem férias, ele é obrigado a tirar. Às vezes está vencendo a segunda férias dele, ele é obrigado a tirar, porque senão ele perde uma. Né? Tem aquelas coisas todas que você tem que cumprir. Né? Mas a discussão é você contratar o médico por jornada de trabalho, né? E de forma cultural, né? Desde antes que eu nem pensava em ser médico, já era preconizado que o médico atenderia 16 pacientes naquele período. Aí inventaram um sistema paralegal também. Exatamente, mas foi feito isso. E isso acabou incrustando nesse mecanismo todo e vem sendo praticado de forma, né, como se fosse isso uma coisa legal. Quer dizer, onde está escrito que uma consulta médica vai ter que durar seus 15 minutos? Do ponto de vista técnico, seria um tempo mínimo que você desse um atendimento digno para a pessoa. Agora, se você não regrar bem o atendimento, você misturar, por exemplo, naquele dia que o doutor vai atender, se você colocar a maior parte daquele paciente que vai vir mais para mostrar um exame e um retorno, ele vai em 5 minutos, ele já resolveu o problema. Então, o que eu defendi? Né? Ao invés de você querer controlar o doutor pelo dedo, eu consigo aumentar
a oferta de serviço em 100% se você chamar o doutor para conversar, entendeu? Então, uma parceria, tem que fazer parcerias das coisas. Então, você vai atender lá às 16, bom, mas se você conseguiu atender em 2h30, eu tenho aí 1h30 ainda de tempo, nem seria 1h30, porque se o médico chegar às 7 horas da manhã lá, ele não consegue começar a atender às 7 horas da manhã. Porque o funcionário também chega, os outros funcionários chegam às 7. Vai pegar a ficha, vai montar o sistema, vai dar... Então, todo aquele processo vai comer seus 20, 30 minutos. Então, ele começa a atender, na verdade, 7h30. Então, meia hora já foi dessa hora de sobra. Nessa outra hora, se você chegasse para o doutor e falasse, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar mais 5 ou 10 pacientes aqui, e a gente coloca mais 5 retornos à parte, então você estaria aumentando a capacidade do atendimento. Né? Agora, sem contratar mais médicos, você já estaria aumentando a capacidade de atendimento. Além disso, nós temos que atrelar nessa rede de unidade básica de saúde, que é diferente de pronto-socorro. Pronto-socorro, no meu entender, não precisa nem relógio de ponto. O médico não sai do pronto-socorro enquanto não chega o outro. Sempre foi assim. Como é que você vai abandonar um posto de trabalho? Não tem como, é urgência e emergência. Agora, nas unidades básicas de saúde, o esquema montado tinha que visar tão somente o atendimento ao paciente de forma preventiva e de resolutividade. Então, você teria que pegar o paciente, o doutor examina, dá a conduta e você vai depois nos indicadores previamente ajustados, saber se esse atendimento foi a contento. Né? Porque senão também não adianta. Eu tenho um médico na rede atendendo 16 pacientes. E dos 16 pacientes ele mandou para outra fila esses mesmos 16 pacientes. Né? Não resolveu. Ele mandou para o ginecologista, mandou para outro. Se ele mandou 16 num dia, tudo bem. No outro dia 16, no outro dia 16, no outro dia 16, esse médico não serve para nós. Entendeu? É melhor que você o dispense e ponha uma outra pessoa na fila. Fica o que a gente chama no serviço público nos outros setores, o processo cachorrinho, fulano, e fica transferindo de um para o outro. Exatamente. Você fica transformando filas. Para fazer isso, eu não preciso do médico. Né? Eu coloco lá uma enfermeira fazendo a triagem. Agora, o médico ele tem que ter resolutividade. Para ele ter resolutividade, eu preciso ter um ambulatório médico de especialidades do município me dando retaguarda para a diagnose. Então, eu dou um exemplo. Por exemplo, acabamos de falar em fibromialgia. Eu suspeitei que é fibromialgia e o paciente não está muito bem, eu cato esse paciente, peço uma opinião lá do reumato, ele vê o paciente e fala, é isso mesmo a conduta, você faz isso, isso, isso. Manda de volta aqui para o posto. Então, o posto, ele passaria a ter, ele seria a porta de entrada para todo o sistema. Aí você ia ter uma resolutividade de 100%. Eu vou aproveitar seu tempo aqui no nosso programa para falar sobre outra regra importante que você trabalhou na tribuna da Câmara. A tentativa de que o IPTU, que está defasado, a última tabela, a revisão foi feita em 2005, aí o Executivo não manda, e quando mandou atrasado para cá a proposta e já desfigurada na questão dos imóveis, para que seja uma regra perene, permanente, periódica. Eu estou entrando com uma emenda, né? Acabei de discutir isso com o jurídico da Prefeitura, eles vão me auxiliar nesse sentido, porque eles mesmos disseram que isso aí seria um sonho, né, para a própria Prefeitura, né? Você tem uma regra perene. E a hora que você quisesse mudar isso de alguma forma, aí sim joga para a Câmara fazer ajustes. Né? Então, a regra perene seria o quê? Qual é o índice que vai ser dado todo ano? Eu tenho que dar a inflação do período. E você precisa fazer uma recuperação do caixa, certo? Qual é o índice que você iria somar isso? Isso sim poderia ser discutido. Né? Esse índice vai ser, por exemplo, hoje, se a inflação foi de 6,08%, se eu colocasse mais 3% de ganho, eu teria um ganho real, né, para o município de 3%, fora a correção. O outro ganho real que aconteceria seria de 2 em 2 anos, quando se fizesse a revisão da planta genérica do município. Né? Aí, a cada momento que você fizesse a planta, a percentagem automaticamente também iria fazer essa correção. Ou seja, somente dar a correção do período em termos inflacionários seria suficiente. Né? E não haveria essa necessidade de ficar aí nos apagar das luzes, ficar enviando esses projetos para a Câmara Municipal. E o que é mais grave, em ano eleitoral, você vê os gestores, né? O prefeito principalmente, né, que está tentando uma reeleição, ele foge do páreo. Né? Correndo dessas... Ele foge, ele é maluco, né? Porque se ele der um aumento de IPTU às vésperas de uma eleição, ele está perdendo uma quantidade muito grande de votos, né? Porque o tema é polêmico. Então eles não dão. Quando chega no ano seguinte, o que acontece? Aí soma tudo, né? Aí numa pancada só,
eles vêm para bater forte. Uma outra coisa importante é o conceito do IPTU, que eu acho que tem que ficar embutido, né, nos nossos gestores. A pessoa tem a casa dele. É a casa dele que ele vai morar. Às vezes tem pessoas que deixam de viajar, né, de curtir uma cervejinha a mais, de fazer um churrasquinho a mais. Para quê? Para poder fazer a casa dele, que ele sempre sonhou de ter um espaço dele. Quando ele se aposenta, onde os recursos dele diminuem também, você vai querer fazer um aumento no seu IPTU, porque antes ele morava lá na periferia de Bauru. Passaram-se 30 anos, a periferia não é mais periferia, passou a ser um bairro nobre. Aí você chega ali e vai taxar ele de uma forma mais eloquente ali. Ele não vai aguentar, entendeu? É pesado. Ele já está com 60, 70 anos de idade, né? Então é importante também que o município enxergue a casa da pessoa como uma moradia e não como um investimento bancário, né? É diferente. Agora, você quer taxar terrenos que as pessoas fazem especulação imobiliária, isso é fácil de ser identificado. Aí você cria um mecanismo específico para isso. Muito obrigado por sua presença aqui. O tempo voa quando o tema é bom e é amplo para discutir interesse público. Obrigado, até o nosso próximo programa com as discussões que interessam a você e mudam sua vida na fase legislativa ou na sua realidade nas ruas.